Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou contar um pouco pra vocês dos motivos que fizeram a gente sair da Itália, a gente desistir de morar lá. Já adianto que, assim, eu adorei o tempo que eu fiquei na Itália, eu adorei os italianos que eu conheci lá. Foram pessoas, assim, que ajudaram muito a gente em todo o processo. Pra quem não sabe, a gente passou 3 meses na Itália fazendo o processo de cidadania. E eu sei que muita gente vai pra lá só pra fazer esse processo e já com o intuito de ir embora. O que não era o nosso caso. A gente foi muito com o coração aberto e disposto, sim, a morar lá. Caso desse certo, caso a gente gostasse, caso a gente se adaptasse. Aí, então, eu separei em 5 tópicos e eu vou contar pra vocês do menos relevante pro mais relevante dos motivos que fizeram a gente desistir de passar o resto da vida lá ou ficar uma temporada maior lá, mais do que 3 meses só. Lembrando que tudo isso é baseado na minha experiência lá, então assim, não tenham isso como base para a vida de vocês, porque pode ser uma experiência totalmente diferente, numa cidade diferente, com pessoas diferentes. Então, se você tem vontade de morar na Itália, vai e tira suas próprias conclusões, não se baseiem pelas minhas, por favor. Bom, a primeira de todas e a menos relevante dessas 5 foi a falta de flexibilidade. E assim, quando eu falo isso, eu digo especificamente com relação à comida. Para quem não sabe, eu sou vegana e na cidade que eu fiquei era uma cidade bem pequena, até porque, para quem não sabe, para tirar a cidadania é mais rápido, o processo em cidades menores. Enfim, e toda vez que eu ia num restaurante, era muito difícil para eu encontrar um prato vegano. Eles até tinham opções vegetarianas, mas veganos, tipo, era muito raro, muito difícil. Na cidade só tinha um restaurante 100% vegano e ele era um pouco mais caro do que os outros, então não dava pra ir sempre. E eu tinha bastante dificuldade de conseguir o que comer. Por quê? No Brasil, a gente não encontra opções veganas com facilidade, mas as pessoas são muito abertas a retirar ingredientes do prato para que eu possa comer. Então eu já estava muito acostumada a fazer isso. Tipo, eu pedia um prato que de repente era vegetariano e pedia para tirar o queijo. E aí eu fui fazer isso na Itália. Assim, lembrando que talvez tenha sido um erro meu, porque eles consideram a culinária deles muito forte. Então, eu peço até desculpa se eu ofendi alguém durante esses 3 meses que eu fiquei lá, pedindo para tirar algum prato, algum ingrediente do prato. Me desculpa, mas é porque eu realmente não podia comer. E eu já estava acostumada a fazer isso no Brasil e eu achei que lá fosse ser igual, um erro totalmente meu. E o que acontecia era que eu perguntava, tem como você tirar o queijo desse prato, porque eu sou vegana e tal? E as pessoas ficavam meio bravas comigo e falavam, não. E aí teve uma vez que eu questionei, tipo, por que não? Não, porque não vai ficar bom. E tipo, era isso e ponto. Então, toda vez que eu saía pra comer, era assim, um estresse, que era muito difícil de conseguir alguma coisa pra eu comer por conta dessa inflexibilidade. E foram, assim, em vários restaurantes. Encontrei pessoas com uma flexibilidade maior pra alterar algum tipo de prato, mas, assim, na grande maioria eles não queriam mudar e, assim, de repente eles achavam um prato, não, esse daqui eu posso tirar, o que você não come. Mas, tipo, não era o prato que eu queria, eu acabava comendo porque era a única opção. Então, isso foi uma coisa que me incomodou bastante. A segunda coisa foi a questão que acho que todo mundo já sabe, que eles falam com um tom de voz mais alto. E isso me assustava muito. Para eu dar um exemplo para vocês, a gente, antes de tirar a cidadania, a gente passou a nossa lua de mel em Milão, que é uma cidade grande. E também não tinham opções veganas no restaurante que a gente foi. E aí tinha uma pizza vegetariana. E aí eu falei com o garçom, tem como tirar o queijo da pizza, deixar só o molho, os legumes e tal? Aí ele, tem sim. Aí eu fui pedir a pizza. Quando chegou a pizza veio com queijo. E aí eu falei, aí eu fiquei tipo, sem graça, né? Eu falei,
eu tinha pedido, e era o mesmo garçom. Aí eu falei, eu tinha pedido pra tirar o queijo, veio com queijo, eu não como. E aí, da onde eu estava sentada, dava pra ver a pessoa que preparava a pizza. E aí, tipo, ele já ficou muito bravo, o garçom, pegou a pizza e levou lá pro cara. E os dois começaram a discutir bizarramente. E o chefe, né, chefe de cozinha, né, a pessoa que tava preparando a pizza, falando, mas tem pouco queijo, tipo, manda ela comer, tem pouco queijo, reduziu o queijo já. E aí o garçom, não, mas ela não come queijo. E, assim, uma gritaria que eu fiquei em pânico. Eu falei, Eduardo, eu não vou comer essa pizza, o cara vai cuspir na minha pizza. E, tipo, e eles discutindo o que pra mim era uma discussão, de repente, pra eles, como eles já estão acostumados a falar nesse tom de voz, nem era, mas, tipo, isso me assustava muito. Um outro episódio na cidade que a gente estava já, que era uma cidade menor, tava tendo um evento de carros na cidade, a gente foi ver o evento e tal. Aí a gente resolveu sentar pra, eu não lembro se era almoçar ou lanchar, nessa praça que tava tendo um evento. E tava tudo muito lotado, a gente conseguiu uma mesa e sentamos. E aí a garçonete veio e começou a gritar com a gente, falando muito rápido e a gente não entendeu nada. E aí, tipo, ela falou, gritou e saiu. E aí eu olhei pra cara de Eduardo, tipo assim, tava eu e Eduardo, tipo, o que a gente faz? E aí aí eu falei, cara, será que a gente sentou em alguma mesa que tava reservada pra alguém do evento? Não sei, tipo, na minha cabeça eu tinha feito algo muito errado, porque ela, tipo, gritou horrores. Aí Eduardo falou, não, eu acho que ela falou que já vinha atender a gente. Eu falei, não é possível que ela tenha gritado isso tudo pra falar que já vinha atender a gente. E realmente era isso, tipo, depois ela voltou e atendeu a gente. E eu fiquei chocada, então era isso, tipo, isso era uma das coisas que eu sempre ficava muito assustada. Sempre que eu perguntava alguma coisa, que eu falava alguma coisa, eu já ficava assim, tipo, esperando vir o grito. Mas eu acho que se eu ficasse lá mais tempo, eu iria acabar, sei lá, me acostumando com isso. De repente até gritando também. Mas de início, nesses 3 meses, foi algo que me deixava muito assustada. Beber um pouco de água porque eu já estou falando demais. Bom, a terceira coisa que fez a gente desistir de morar lá foi a questão da economia. Na época que a gente foi, a Itália não estava com uma economia muito boa. E isso deixou a gente meio assim, será que, tipo, vale a pena a gente tentar? Porque se a economia não tá boa, é claro que eles vão priorizar as pessoas que já moram aqui há mais tempo. A gente era novo na cidade, pra gente se estabelecer e tal. E aí entra o quarto tópico também, que é a falta de emprego. A gente teve muito medo de, tipo, tentar ficar lá e não conseguir emprego por conta da economia. E como a gente já tinha vindo do Brasil com uma economia não muito boa, a gente ficou muito apreensivo quanto a isso. Tipo, será que a gente saiu do nosso país para viver a mesma coisa aqui, longe da família e tal? E isso fez com que a gente pensasse muito na relação da gente continuar lá ou não. Lembrando que a gente não chegou realmente a procurar emprego, porque nesses 3 meses a gente ainda não tinha o visto lá, a gente estava fazendo o processo de cidadania, então a gente não tinha um visto que desse pra gente trabalhar. Então, tudo que eu me baseava sobre economia, sobre emprego, era o que eu lia nas notícias na época. Então, eu não cheguei realmente a ir pra rua procurar emprego e me negaram e eu achei dificuldade nisso. Tudo foi baseado na questão de notícias, de como estava indo a economia no momento. E o quinto e último e mais importante de todos foi a questão do idioma. A gente foi para a Itália sem falar nada de italiano. Esses 3 meses que a gente ficou lá, tipo, a gente conseguia entender um pouco mais do que as pessoas falavam, mas assim, muito longe de uma fluência, de conseguir ter uma conversa em italiano. E aí, o que a gente
ponderou no momento? A gente já tava 3 meses lá sem não, né? Sem poder trabalhar por conta do visto. E o nosso dinheiro tava acabando. E a gente precisava trabalhar, tipo, imediatamente, assim que saísse o visto de Eduardo, né? Ele precisava de um emprego. E a gente sabia que a falta do idioma iria dificultar muito com que ele conseguisse um emprego. Além da falta do idioma, a economia que não estava muito boa. Então, tipo, a gente calculou e viu que não teria condições da gente fazer um curso de italiano para depois procurar um emprego, porque a gente não ia ter dinheiro para isso, dinheiro suficiente para isso. E aí foi quando a gente decidiu ir para um país que falasse inglês, porque Eduardo já tinha um inglês fluente, então ele iria conseguir trabalhar mais rápido para que eu pudesse estudar e conseguir um emprego também. Mas isso já é assunto para um outro vídeo, se vocês quiserem saber como a gente decidiu e escolheu vir para a Inglaterra, comenta aqui embaixo que aí eu faço um outro vídeo explicando isso para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha esclarecido a dúvida de vocês. E me conta aqui nos comentários se vocês já foram para a Itália, se vocês têm vontade de conhecer e qual foi a experiência de vocês lá. Mil beijos e até o próximo vídeo.